Revelação dos mistérios da redenção. Reino de Deus, vindo a nós alimentar. Olá você, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Como é bom contar com a sua presença fiel aí do outro lado, para que juntos possamos sempre meditar diariamente a palavra de Deus. Se esse conteúdo está fazendo bem para você, meu irmão, minha irmã, que já faz parte dessa família, que você possa compartilhar com outras pessoas para que também elas tenham o mesmo benefício que você está tendo na sua vida. Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez aqui no nosso canal, nós pedimos que você permaneça, que com certeza vai fazer a diferença na sua vida. Que você possa se inscrever, deixar o seu like, deixar o seu comentário. Fique à vontade, porque você é convidado a fazer parte dessa nossa família que sempre está a divulgar, a evangelizar através da palavra de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no mês vocacional, que é esse mês de agosto. E eu convido durante esse mês que possamos usar da palavra de Deus para meditarmos sobre a vocação. Como Deus chamou Abraão, Isaac, Jacó, também como Jesus chamou os apóstolos, Mateus, chamou também Pedro, Tiago, João, para fazer parte dos 12. Porque todos nós, eu e você que está aí do outro lado me assistindo e refletindo conosco, com certeza todos nós temos uma vocação, uma ação que nós somos chamados a fazer para que cada vez mais o Evangelho seja conhecido. Se você ainda não descobriu qual é a sua vocação, verdadeiramente é o momento, é o mês, é a oportunidade que Deus está concedendo a você a refletir na palavra de Deus e também descobrir qual é a sua vocação. E se você já sabe qual é a sua vocação, verdadeiramente, então você é chamado a se esforçar cada vez mais a fazer a vontade de Deus. E o abraço de hoje vai para todas as pessoas que me felicitaram e felicitaram os padres no dia de ontem pelo dia do padre, pela vocação sacerdotal ordenada. Então são muitas pessoas, então se eu for nominar aqui, vou ficar muito tempo. Mas então a todos vocês que nos parabenizaram, nos felicitaram pelo dia do padre, então o nosso carinho, o nosso abraço bem forte a vocês que se manifestaram e rezaram por nós no dia de ontem. E agora, caríssimos irmãos e irmãs, eu quero convidar você, nessa segunda-feira, a meditarmos mais uma vez a palavra de Deus. E o evangelho de hoje é a continuação daquele evangelho que nós refletimos no dia de ontem. Depois que Jesus multiplicou os pães, ele vai com seus discípulos para outra margem para continuar a sua missão. Preparemos então o nosso espírito para acolher a santa palavra de Deus. Abri os meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará o vosso louvor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espiritual, Evangelho, aleluia, ao Evangelho. O Evangelho que nós vamos meditar hoje está no livro de Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!"
Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: Homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem, ao menos, tocar na barra de sua veste. E todos que a tocavam ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, como eu já disse aqui no início do nosso programa, do nosso vídeo, esse evangelho já é a continuação do de ontem, onde Jesus ali multiplica os pães, sacia a multidão, mas a missão ela precisa continuar. Jesus continua a evangelizar e ele vai então para outra margem do mar. Mas o evangelho de hoje mostra que Jesus não está com os discípulos. Ele pede para que eles entrem na barca e eles vão sozinhos para o outro lado, enquanto Jesus despede as multidões e começa ali rezar. Quando chega 3 horas da manhã, Jesus então vai ao encontro deles caminhando sobre a água. Os discípulos, quando vê aquele homem caminhando sobre a água, com certeza ficam com medo, porque não é usual, não é comum um homem comum andar sobre as águas. E pensaram que era um fantasma e por isso começaram a gritar. Jesus então diz para eles: não tenhais medo, sou eu. Jesus então pede que acredite nele. Jesus está se aproximando dos seus discípulos, está se aproximando da vida da igreja. E Pedro então, para manifestar a sua fé, o que ele fala? Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ao teu encontro para que eu possa também caminhar sobre a água. E Jesus pede para Pedro, então vem. E Pedro começa a caminhar sobre a água. Mas, num dado momento, Pedro começa a sentir o vento, começa a duvidar, tira o olhar de Jesus e começa a afundar. E ele pede que Jesus o salve. Salva-me, Senhor. Imediatamente, Jesus estende a mão e tira Pedro daquela situação. E Jesus pergunta para ele, mas por que duvidaste, homem fraco na fé? E depois Jesus, então, conduz Pedro para o barco. E todos aqueles que estão lá, o que acontece? Se prostram porque reconhecem verdadeiramente Jesus. Aquela fé que era uma fé vacilante, naquele momento, tenha certeza que Jesus é o Filho de Deus, aquele que vem nos salvar. Geralmente a barca, na palavra de Deus, é o símbolo da igreja. Jesus então estava meio que fora. Quando Jesus se aproxima e coloca-se no meio, a fé da comunidade, a fé dos seus discípulos aumentam e verdadeiramente é uma fé verdadeira. Nós, caríssimos irmãos e irmãs, fazemos parte dessa igreja, estamos na mesma barca. Também nós precisamos acreditar na presença desse Jesus que vem assim salvar a cada um de nós imediatamente quando a nossa fé nos falta. Quando a gente começa a olhar os problemas, as dificuldades, as provações em volta e tiramos o olhar de Jesus. Todo aquele que com coragem grita por Jesus, imediatamente ele se apresenta como esse amigo verdadeiro que veio salvar a cada um de nós e nos colocar não em qualquer lugar, mas pedir para que nós voltemos para a vida de igreja, a vida de comunidade. Como a teologia nos ensina, fora da igreja não tem salvação. Então, se a gente conhece alguém, se a gente ama essa pessoa e ela está fora da vida de comunidade, se ela está fora da vida de comunhão com os irmãos na igreja, peçamos que eles voltem o quanto antes, que a gente tenha a mesma atitude de Jesus, estendamos a mão para trazer também essa pessoa para a vida de comunidade, para que ela possa expressar toda a sua fé, para que ela encontre verdadeiramente essa experiência com o Senhor, para que também ela possa se prostrar e reconhecer e fortalecer a sua fé, que com certeza vai ser alimentada pelo nosso próprio Senhor Jesus. Uma reflexão que eu fiz aqui, que pode nos ajudar também
nesse momento aqui de meditação dessa palavra. Por exemplo, o inimigo de Deus também muitas das vezes se disfarça de situações para pensar que é o próprio Jesus. Imagine que é o inimigo de Deus ali no lugar de Jesus, fazendo de conta que era Jesus, e Pedro pede para caminhar sobre a água. E Pedro com certeza iria conseguir caminhar sobre a água. Mas a diferença ali, caríssimos irmãos e irmãs, que quando Pedro começasse a afundar e ele gritasse, Senhor, salva-me, qual seria a atitude do inimigo de Deus? Não ia estender a mão. O inimigo de Deus ia começar a rir, ia dar as costas e deixar Pedro afundar. Por isso, nós não podemos, assim também, pensar que toda a situação é Jesus que está no meio de nós, é Jesus que está propondo para nós. Por isso que precisamos ter essa vida de intimidade com o Senhor, de oração, para perceber onde Jesus está, onde Deus está e onde Deus não está, para que nós não caiamos no pecado, para que nós não erremos na nossa vida, mas, pelo contrário, fujamos de toda ocasião de pecado que vai, com certeza, trazer a morte, em primeiro lugar, a morte espiritual para nós e, consequentemente, a morte física. Que nós, na vida de oração, nesse mês vocacional, saibamos reconhecer qual é, então, a missão de cada um de nós e que saibamos ouvir a vocação que Jesus tem a oferecer a cada um de nós, permanecendo na vida de igreja, dentro da barca, chegando, então, à travessia desse mundo para o mundo futuro, para a vida plena que o nosso Deus tem a oferecer a cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Agora eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, que participou até agora, ouviu essa reflexão, a meditação da Palavra de Deus. Vamos juntos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, para que cada um de nós entendamos e possamos praticar a vocação que o Senhor tem reservada para todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A você que assistiu até agora o nosso vídeo, o nosso muito obrigado. E agora deixo-vos a bênção do Deus Todo-Poderoso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo e até o nosso próximo vídeo. Aleluia, fecundado em nós.